e finalmente alcancemos a bem-aventurança. Cresçamos diariamente na fé, na confiança e na esperança, e finalmente alcancemos a bem-aventurança. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, a teu dispor, para louvar e agradecer, bendizer e adorar e aclamar Deus Trino de amor. Eu quero saudar a todos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, convidá-los para nós ouvirmos a palavra do Senhor. Eu quero ler a ceia do dia de hoje. Eu os livrarei de todas as suas apostasias, em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. E 1 Coríntios, vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O tema do nosso culto hoje é exatamente este que está aqui. Vocês não sabem que vocês são o santuário de Deus? Que o Espírito de Deus habita em vós? Nós queremos lembrar com gratidão e com alegria que o Senhor prometeu, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, ali Ele estará também. E Jesus Cristo prometeu estar aqui com o seu Espírito para nos consolar, nos confortar, para nos restaurar. E nesse culto nós queremos buscar a presença de Deus, cantando, louvando, orando e ouvindo a palavra. Queremos cantar o hino 229. Convido para nós. Os que confiam no Senhor. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião. Firmes para sempre permanecem, firmes para sempre no Senhor, firmes para sempre no Evangelho, firmes para sempre no amor. Os que confiam no Senhor, os que confiam no Senhor, os que esperam no Senhor, suas forças hão de renovar. Os que esperam no Senhor, suas forças hão de renovar. Sobem como águias para os montes, correm mesmo sem se fatigar.
Confiemos a nossa vida em tuas mãos e andemos segundo os teus propósitos. Ao estarmos reunidos aqui em nome de Jesus, nós queremos te adorar em espírito e verdade. Humildemente nos colocamos diante do teu trono, reconhecendo as nossas fraquezas, nossa dor, os nossos sofrimentos. Queremos, Senhor, te pedir que estejas aqui agora, trazendo-nos a tua palavra com poder e autoridade, semeando em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar crianças para irem para a escola dominical. Convido a professora também, e já sei. Quero pedir que nós levantemos nossa mão e os abençoemos. Pai amado, abençoa esse momento maravilhoso em que a tua palavra é ensinada também para as crianças, para nós adultos e para todas as pessoas que te ouvem e te buscam. Queiras tu iluminar os seus corações e nos fortalecer e nos dar a alegria e a graça de podermos crescer em Cristo. Amém. Amém. Nós queremos cantar mais um hino, 209, Deus sempre me ama. A lermos a palavra para o dia de hoje, do Evangelho de João, capítulo 15, versículos 1 a 17. Peço para João. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto, se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira,
vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados num monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim, e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Eu os amei como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem a meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. Eu lhes disse essas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Este é o meu mandamento: amem uns aos outros, como eu amo vocês. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Este é meu mandamento: amem uns aos outros. Obrigado. Eu convido o senhor para ler a leitura do primeira epístola de João. Tá? Primeira epístola de João, capítulo 2, versículos 1 até 6. Meus filhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, contudo, alguém pecar, temos um advogado que defende nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Ele mesmo é o sacrifício para o perdão de nossos pecados, e não apenas de nossos pecados, mas dos pecados de todo mundo. E sabemos que conhecemos se obedecermos os seus mandamentos. Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas aquele que obedece à palavra de Deus mostra que o amor que vem dele está se aperfeiçoando em sua vida. Desse modo, sabemos que estamos nele. Quem afirma que permanece nele deve viver como ele viveu. Até aqui. Obrigado. Eu queria ainda lembrar, se alguém está nos visitando hoje, que possa levantar a mão só para nos manifestar. Bom, todos sejam bem-vindos. Nós queremos continuar, queremos cantar agora o hino 195. Meu irmão, tu precisas falar com Jesus. Meu irmão, tu precisas falar com Jesus.
Misericordioso e santo Deus, Tu nos convidas a cada dia e a cada momento a Te buscar de todo o coração. Como hoje ouvimos deste hino, Jesus está nos chamando, está nos convidando. Ele quer ter comunhão conosco em todo momento. Por isso, Senhor, estamos aqui buscando a Tua presença. Quebranta nossos corações, perdoa os nossos pecados, limpa-nos de toda injustiça e conceda-nos a graça de podermos receber de Ti a orientação e a iluminação para podermos aperfeiçoar nossa fé e crescer nela, para a glória do Teu nome e a Tua justiça. Em nome de Jesus. Amém. Amadas irmãs, amados irmãos, o assunto de hoje me chamou muita atenção e fala sobre Jesus e sobre a pessoa de Deus. A Bíblia diz: Deus criou o universo. E Jesus diz: todo este universo é mantido por Deus. Ele é preenchido por Deus. E uma das coisas que chama a atenção quando a gente estuda ciência, tudo recebe algo. Se nós olharmos a natureza, a Bíblia diz que a natureza geme esperando a revelação dos filhos de Deus. As árvores, elas precisam receber a seiva, a água, o alimento. Os animais precisam receber. E nós vamos ver que a Bíblia diz que nós somos um tipo como um vaso que recebe. E a Bíblia diz que nós somos, em verdade, uma habitação. Somos um templo. Quando Deus criou o homem, Deus o criou segundo o seu propósito e a sua bondade, graça e sabedoria. Deus o criou para a glória de Deus, para que o homem manifestasse a glória de Deus e o homem pudesse ter comunhão com Deus. O propósito de Deus não foi que o homem fosse sofrer e trabalhar e estar aqui numa escravidão. Era, em verdade, para ele estar conscientemente em comunhão com Deus. O que aconteceu foi que Deus, ao criar o homem, já sabia que era uma criação que iria cair. Em Efésios está escrito que antes da fundação do mundo, Deus já tinha preparado a Jesus Cristo para vir, para ser o nosso Salvador. Nós nem havíamos sido criados ainda. Então Deus, em verdade, sabia de tudo, como Ele sabe de tudo. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele correu o risco, porque Ele quer manifestar o quê? Quer manifestar a sua graça, a sua justiça, a sua misericórdia, o seu poder. E eu lutei muito como pastor, eu não entendia qual é a razão de Deus permitir que o pecado aflorasse. Qual é a razão de Lúcifer se tornar o anjo, que era o anjo da perfeição, se tornar o arqui-inimigo de Deus? Se Deus sabia, por que Deus o permitiu? Essa era a minha pergunta. Eu lutei muito, perguntei teólogos, procurei em muitos lugares e não encontrei resposta. Até que um dia, dobrado diante do Senhor, dobrando os joelhos, orei: Senhor, me dá essa graça para poder entender. Deus me deu. E veio de uma forma tão simples. Deus é o Criador dos céus e da terra. Não existe outro ser para Deus poder ter comunhão. Todos os seres são criados por Ele. Os animais, os anjos, nenhum deles é semelhante a Deus. Os anjos não são semelhantes a Deus. Os animais não são semelhantes a Deus. Deus teve que criar um ser, planejar um ser que pudesse ter a sua imagem e a sua semelhança. Em outras palavras, alguém com quem ele podia ter um relacionamento pessoal.
de pai para filho, de criatura para criador, de uma forma consciente. E Deus revelou essa graça para mim, que eu pude entender que, em verdade, a criação do homem foi a coroação de toda a criação do universo. O homem é a coroação da criação do universo. E Deus colocou no homem, e aqui vem a maravilha desse mistério, todos os seres criados são dicotômios. Alguns não são dicotômicos, a maioria, corpo e alma. Só os anjos são só espírito, não tem corpo e nem alma. A alma tem, porque a alma é uma coisa meio não tem forma. Os anjos são espirituais. Os animais são almáticos, tem o corpo e a alma. O ser humano é tricotômico. O que quer dizer? Espírito. Quando o apóstolo Paulo diz: e o que o Senhor vos guarde em todo o nosso espírito, na vossa alma e no vosso corpo. Quem é o primeiro? É o espírito. Então o homem é um ser espiritual, que se manifesta, se revela psicologicamente, através da sua alma, a psique, e que está dentro de um corpo, habitando o corpo. Quando o homem foi criado, Adão e Eva, eles foram criados perfeitos. A Bíblia diz: eis que era muito boa a criação, era muito bom. O homem era perfeito. Só que nós temos um pequeno detalhe que a maioria das pessoas não observa, é que quando Deus foi criar Adão e Eva, antes ele criou o quê? O que Deus fez antes de criar Adão e Eva? Fez um parque fechado, um jardim, chamado Jardim do Éden. Tá? Então aí vem a segunda pergunta: por que precisaria ter um parque fechado? Deve ter algum perigo, senão a gente não precisava, Deus não ia precisar fazer um parque. Então eu comecei a pesquisar e procurar e não achava resposta, e foi muito difícil. Um dia eu discuti com o Dr. Sommer, um teólogo alemão muito famoso lá em São Leopoldo. Eu falei: doutor, erklären Sie mir mal warum das pacientes, em alemão. Ele disse: não me pergunte, que eu também estou me batendo com essa pergunta. Aí eu saí como estudante de lá, já não queria ser pastor e continuei com aquela dúvida. Finalmente, depois de muito buscar, Deus permitiu que eu enxergasse. A Bíblia diz que um dia entrou orgulho em Lúcifer. Lúcifer era o sinete da perfeição. Era a quarta pessoa depois da Trindade. Quer dizer, ele era o chefão dos anjos todos. E um dia entrou orgulho no coração dele, e ele foi derrubado do céu sobre a terra. Aí vem a pergunta: mas por que ele foi jogado sobre a terra? Acontece que quando Deus foi criado a terra, Deus colocou Lúcifer para ser o guardião desta terra. Em verdade, Deus entregou o cuidado da terra para Lúcifer, quanto ele era o anjo perfeito. Só que depois que ele caiu, que ele se revoltou contra Deus, Deus fez que nem a gente faz um piperote assim, né? E jogou ele lá no céu, e ele foi jogado onde? Na terra. E só que a Bíblia, ela não nos conta história, nada. Só conta um versículozinho pequenininho, o segundo versículo da Bíblia. Ali está o segredo. Deus criou o universo, os céus e a terra. Versículo 2: porém a terra estava no caos. Mas por que, se Deus criou tudo perfeito, por que está no caos? E aí vem a resposta logo mais adiante. E Deus criou um paraíso, um Éden, para colocar Adão dentro. Por quê? Porque Lúcifer, com os seus demônios, foi jogado sobre a terra, e a terra ficou totalmente destruída, virou um caos. E essa terra foi restaurada, mas ela continuou debaixo do poder de Satanás. Vocês vão perguntar: mas como é que o pastor sabe disso? Eu sei, porque está lá no Evangelho de Mateus, onde fala quando Jesus foi tentado. Vocês lembram lá o que aconteceu quando Jesus foi tentado? Depois de 40 dias de jejum e sofrimento, Satanás veio e disse:
Se tu és verdadeiramente filho de Deus, fala para esses pedras aí virar pão, que precisam matar sua fome. E assim Satanás foi tentando. Quando chegou no fim, Satanás disse para ele: todos esses reinos eu dou para ti, porque me pertencem. Aí veio a resposta: a terra pertence aos cuidados de Lúcifer. Ainda hoje ele está reivindicando esse direito, porque é um direito que foi dado, e Deus não retira os direitos de ninguém. Então, quando Adão e Eva estavam no paraíso, tranquilos, cuidando da organização de todas as áreas, área de botânica, área de zoologia, animais, tudo, que Adão deu nome para tudo, veja bem. E Adão não tinha computador e não tinha nem caderneta para anotar. Adão fez tudo. E quando Adão estava fazendo isso, apareceu, alguém entra, né, e vai se encontrar com a Eva. E quem é ela? Quem é ele que veio? A serpente, Satanás. Se disfarçou em cobra e foi lá e tentou a mulher. E a mulher caiu na tentação. Até ali, Adão e Eva eram pessoas completas. O Espírito de Deus habitava no Espírito de Adão e Eva, preenchia o Espírito de Adão e Eva, e eles viviam em plena comunhão com Deus. Diz a Bíblia que o Senhor vinha na parte da tarde lá conversar com Adão e Eva. O Senhor, quem é o Senhor? É Jesus Cristo. Jesus já vinha, ele ainda não era revelado na carne, já estava ali. Então, aí ele vinha, conversava com Adão e Eva. Aconteceu que quando Adão foi orientado: olha, de todas as árvores podem comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Tá? Essa árvore ali não come. E o que aconteceu? A Eva comeu. Adão amou mais a mulher do que a Deus, e desobedeceu a Deus também, comeu também. E a desgraça está aqui hoje, até hoje aqui, né? Então o homem acabou perdendo a presença do Espírito Santo dentro de si. E ele ficou que nem um balão murcho, vazio do Espírito de Deus. E quem passou a dominar daí? Aí não era mais o Espírito que mandava, mas era a área da alma e a carne. A Bíblia diz que a alma e a carne lutam contra o Espírito. O psiché e o sax e psiché. Quer dizer, o psicológico, a alma e o corpo. Os dois se unem contra o Espírito. E o Espírito é fraco porque está sem o Espírito Santo. Então o homem é um escravo da natureza carnal. E é essa a realidade do mundo, né? Então aí nós encontramos essa situação que quando Adão e Eva foram confrontados com o Senhor disse: agora vocês vão ser expulsos desse paraíso, vocês vão ter que ir lá onde tem espinhos e abrolhos, onde em verdade é a terra de Satanás. Lá vocês vão conviver. E aí, mas a promessa de Deus foi: não vou abandonar vocês, porque vocês são a minha imagem e minha semelhança. Eu não dou uma imagem e semelhança quebrada, com um espelho quebrado, mas eu não vou abandonar vocês. Eu vou mandar um Salvador, e ele virá. E ele vai esmagar a cabeça da serpente. E aí ele vai redimir vocês por seu sangue, né? Essa é o proto-evangelho de Jesus Cristo que aparece lá no Gênesis. Ele vai se realizar com a escolha de Deus, depois com o povo de Israel. O povo de Israel vai ser a nação onde o Filho de Deus vai vir para se revelar e se encarnar na pessoa de Jesus Cristo. E a partir do momento em que Jesus vem, ele já nasce com circunstâncias muito difíceis. Já começando que ele não foi aceito pela própria sociedade. A Bíblia diz que a Maria teve que fugir para os montes com o José, porque estavam querendo apedrejar a Maria, porque achavam que ela tinha adulterado. Mas o anjo falou com a Maria e falou com o José. E ambos sabiam o que estava acontecendo. E José levou a Maria para as montanhas lá, na casa do primo, que era o Zacarias, João Batista, o pai de João Batista. Essa história tudo, ela tem a ver direta conotação com toda a humanidade. A Bíblia diz claramente que Deus amou este mundo
de tal maneira que ele teve que achar uma solução para esta humanidade caída, para essa humanidade condenada, porque o pecado que entrou com Adão e Eva, ele persiste com o nascimento natural. Quem nasce, nasce pecador, nasce condenado por causa do pecado. Então, até se chama isso um pecado que é de herança, né? Ele não tem cura humana, a única cura é divina. Só existe uma cura: o sangue inocente de um cordeiro, do Cordeiro de Deus. O João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Jesus Cristo. Jesus mesmo disse: eu vim para morrer. Eu vim para morrer. Jesus não veio para viver, para constituir família. Jesus veio para morrer. Então, quando Jesus fala, aquilo que ele apresenta é, em verdade, o velho plano de Deus de restaurar novamente a comunhão que foi quebrada com o pecado. Deus anseia essa comunhão. Ele não tem um igual para se comunicar. Não existem outros deuses com os quais ele podia ter comunhão. O único ser com quem ele pode ter comunhão é o ser humano. Por mais pecador que o ser humano seja, ele ainda continua sendo semelhança e imagem de Deus. Essa é a grande graça e o grande consolo que Deus dá a todo no mundo. Ainda esses dias alguém disse que aqueles desgraçados não podem ser salvos. Mentira! O pior pecador ainda pode ser salvo. Então a nossa tarefa não é julgar e condenar os pecadores que vivem no pior, na maquinação do mal. A nossa tarefa não é uma é orar e abençoar e pedir o juízo de Deus sobre eles. E aqui entra uma das coisas que muitas vezes eu me perguntava: mas o juízo? É o juízo, sim. Veja bem, no Evangelho de João, Jesus diz: eu vos enviarei, o Pai enviará o Paráclitos. Quem é o Paráclitos? O Espírito Santo. E ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo convencerá o pecador. Tá? Então, uma das coisas que me chamou muita atenção é que os cristãos que deveriam estar vivendo em plena comunhão com Cristo, porque Cristo diz: eu habito em vós e vós habitais em mim. Há uma sinergia aqui entre Cristo e o ser humano. O Espírito de Deus, ele vem e habita em nós. A Bíblia diz que nós não devemos apagar o Espírito em nós. Quer dizer, existe um jeito da gente pôr ele de lado. Então aí entra o problema da tricotomia. De novo, o homem, apesar de ser salvo e aceitar Jesus como Senhor e Salvador, receber o perdão, ser justificado, ele ainda continua um pecador. E isso nós precisamos reconhecer. Paulo diz na carta aos Romanos, capítulo 7, que o mal que eu detesto eu pratico e o bem que eu desejo não consigo. Por quê? Por causa da minha natureza que ainda está em mim, minha natureza pecaminosa, a minha carne. A Bíblia diz que a carne é o corpo e a alma. O corpo e a alma significa a área psicológica e o corpo nosso. Juntam os seus dois e eles querem dominar o espírito. Quando aceito a Jesus Cristo, aí há um equilíbrio, porque o Espírito de Deus, o Espírito Santo, habita no meu espírito. E a partir dali eu devo tomar um propósito. Senhor, Tu és meu Senhor e Salvador. A partir de hoje quero seguir os Teus ensinamentos. Quero fazer a Tua vontade. E Jesus nos deu a oração do Pai Nosso: seja feita a Tua vontade. Então eu preciso ter certeza da presença de Cristo na minha vida. E aí eu tenho que começar a caminhar com Ele. Se permanecerdes em mim e eu em vós, fareis a vontade do meu Pai. Às vezes em quando eu estou lá sentado conversando com Jesus. Jesus, olha, eu não sei como fazer. A oração nossa, ela pode ser em silêncio, ela pode ser um monólogo para nós,
diálogo com Deus, ela pode ser pública com o grupo. Quase sempre quando é um monólogo, as pessoas acham que ele está maluco. Ele não está falando sozinho lá. E eu cheguei a uma conclusão. Quando eu tenho, às vezes, um problema grave, eu vou no meu quartinho e converso com o pai secreto. Mas eu falo, Senhor, não sei o que eu vou fazer agora. Senhor, esse momento agora está pesado. E aí é um momento onde eu tenho certeza, o Senhor está me ouvindo. Ele disse, eu jamais te abandonarei. Jamais vou deixar você sozinho. Você tem que me chamar, você tem que me buscar, você tem que me invocar. Você tem que se sujeitar. E aqui entra uma das coisas bacanas. Nós somos um vaso de Deus. Até lindo o hino lá, eu quero ser o oleiro, quero ser o vaso sou eu, né? Nós somos um vaso de Deus, só que não somos um vaso morto. Nós somos um ser vivo que é preenchido pelo Espírito de Deus, através da nossa capacidade intelectual e racional, pela intuição na fé. Então eu tenho que chegar e levar todas as coisas diante de Deus. E uma das coisas que eu vou lembrar, nunca esqueça, você nunca está sozinho. O Senhor sempre está contigo. Então vem a pergunta, como é que eu devo me comportar para honrar o meu Senhor, meu Deus? Como eu devo me comportar, como eu devo reagir para que Deus possa se sentir orgulhoso de mim? Como é que eu acho? Xingo, brigo, faço palavrão? Não, isso tudo envergonha o Senhor. Aí vem um momento onde nós temos que aprender a conhecer o que é almático, o que é corpo e alma, carne e sangue, carne e alma, e o que é espiritual. O que a Bíblia diz? Amai-vos uns aos outros. Evangelho de João, né? Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Assim como o Pai me amou, eu amo vocês. Então é ordem amar. Mas aí vem o problema, mas eu não gosto daquele cara. Aí é a carne e a alma que estão falando. Eu tenho que diferenciar entre o que é carnal e pecaminoso em mim e o que é espiritual. Quem deve ter a última palavra? O carnal ou o espiritual? Então, aí que surge o problema que nós temos que aprender a confrontar o mundo. Diante do mundo, nós não devemos querer agradar o que os outros fazem. Nós temos que levantar firmemente por fazer aquilo que agrada a Deus. Eu posso dizer para vocês que eu passei algumas experiências no meu ministério, onde as pessoas vinham para querer que eu justificasse os seus atos pecaminosos. Eu dizia, olha, minha opinião não vale nada, mas eu vou perguntar qual é a opinião de Deus. E na opinião de Deus você está pecando, você está errado. E eu não posso te dar nenhuma justificação, não posso te apoiar em nada. Só posso te dizer uma coisa, vai, te arrepende e não faça mais. Né? Os caras saíram bravos, esse pastor também não colabora com nada. Né? Claro, eu vou colaborar como? Eu vou contra a minha consciência. Martinho Lutero disse, coisa que eu jamais faria, seria ir contra a minha consciência e contra a palavra de Deus. Então, muitas vezes eu tive que aguentar o desaforo, até o ódio das pessoas, porque eu não concordava com as atitudes deles. Mas eu estou fazendo uma coisa política, eu estou ajudando. Está ajudando, mas está roubando. Então, se você está roubando, você jogou tudo fora. Né? Então, nós precisamos aprender uma coisa. Como é que Deus quer que eu me comporte? E aí eu preciso abrir a Bíblia claramente. O que está escrito na Bíblia? A Bíblia diz claramente, vai, não peque mais. Vai, não amaldiçoa, não xingue, não julgue. Olhe para o cara, ele não merece? Não merece. Então diga para Deus, Senhor, tem misericórdia dele, ele não merece. Romanos 12 me chamou muita atenção. Lá diz assim, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. O teu inimigo, o cara quer te matar, e agora ele vem lá e tu vai dar comida para ele, vai dar água para ele. A Bíblia diz, dá água para ele, está com sede. Mas ele quer me matar. Aí vem a resposta de Deus. Quem é que tem o direito de julgar? Sou eu ou é Deus? É Deus. Se o meu inimigo veio até mim para ficar com sede, então eu vou dar água para ele, vou dar um pão para ele,
vou favorecê-lo. E aí o que acontece? Eu obedeço a Deus e Deus vai transformar esse ato em juízo. Aí que entra o juízo. E o que é o juízo? O que mais adianta no texto? Ao fazeres isto, amontoará brasas vivas na cabeça do cara. E o que são brasas vivas? Inquietação na sua consciência. Ele vai se ver consigo e com Deus, e vai se arrepender, e vai ser salvo. Então nós não temos o direito de julgar e condenar o pior pecador, mas temos a obrigação de abençoá-lo, orar por ele e levá-lo a Deus na intercessão. Como Deus vai depois resolver isso? Ele vai saber. Eu vou apenas cumprir com a minha responsabilidade cristã de não odiar, não julgar, não condenar, mas interceder, abençoar e favorecer aquele safado sem vergonha. Então, eu vou aprender de repente a fazer uma diferença. Mas e a tristeza, a angústia, a dor? Faz parte. Jesus disse: passareis por aflições, mas tenha bom ânimo. Agora a minha pergunta: o que é? Você deve amar o teu próximo. Amar é gostar? Não. Gostar é da alma, dos meus sentimentos. Eu posso não gostar de alguém, mas eu devo amá-lo. Amar é a atitude de eu olhar para aquela pessoa e ter misericórdia e compaixão com ela, não importando se ela merece ou não merece. O que importa ali é que eu olho para ela com o olhar de Cristo, com misericórdia. Amar significa que eu olho para aquela pessoa e não desejo o mal para ela. Eu não estou querendo condená-la ou destruí-la. Não vou mentir contra ela, não vou caluniar, não vou maldizer, mas vou clamar por misericórdia. Quando nós obedecemos a Jesus disse: permanecei na minha palavra, como eu permaneci na palavra do Pai. Jesus foi obediente. A Bíblia diz que ele foi obediente do começo ao fim, e obediente até a morte. Por quê? Porque ele é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Hoje eu estava lendo lá que 5 vezes ele diz que é filho de Deus, e 55 vezes ele diz que é filho do homem. 55 vezes ele afirma que é filho do homem. Quer dizer, ele é humano. Ele se mostra mais humano na terra do que divino. Ele é verdadeiro Deus e é verdadeiro homem. Ele tem duas naturezas. Jesus é um modelo e um exemplo. Jesus, o que você faria aqui no meu lugar? E aí eu tenho que perguntar a Jesus, que o teu Santo Espírito me ilumine agora e me mostre qual é a tua vontade. Vocês lembram daquele homem chamado Balaão, aquele profeta, que gostava de dinheiro? Lembra? Ele era um profeta que jogava dos dois lados. Aí um dia o rei lá, não lembro do nome dele, veio lá com bastante dinheiro e disse: você, Balaão, eu vou te pagar tanto que você amaldiçoar Israel. Ele ia lá, estava coçando aquele ouro, mas aí ele lembrou: eu prometi ser fiel, falar aquilo que Deus quer. Aí ele disse para o rei: olha, eu topo, mas só vou falar o que Deus pôs na minha boca. Não vou falar qualquer coisa que não seja da vontade que sai da minha boca e que seja contra a vontade de Deus. Ele chegou, levantou as mãos, amaldiçoou agora. Ele levantava a mão e abençoava Israel. Só saíam palavras de bênção. E o rei ficou bravo, ficou chateado. E foi embora com o dinheiro dele. Chamou de novo, mesma coisa. Mas o Balaão tinha uma vontade de pegar aquele dinheiro, que era coisa séria. Aí ele começou a pensar numa lista: o que eu posso fazer para ganhar esse dinheiro? Aí ele chamou o rei de volta e disse: olha, tem um jeito de você derrubar Israel. Eu não posso, minha boca não pode sair, mas eu posso te sugerir. E o que você vai fazer? Os homens israelitas são ditados por saia. Mulher, então, e eles têm uma lei que
Santo, né? Você pega, como o culto de vocês permite a prostituição cultural, você monta barracas com mulheres seminuas perto do arraial dos israelitas. Aí você vai conseguir. E aí o rei, da noite, o dia colocou lá mais tendas e tendas com as mulheres mais lindas seminuas. E os israelitas de noite podiam lá fazer sexo com as mulheres escondidas. Depois caíam de dia. Aí uma hora Deus chamou Moisés e disse: olha, o negócio aqui já chega agora. Aí Deus manda uma destruição para ele, não sei quantos mil são mortos. E o Balaão pegou o dinheirinho dele e ficou. Ganhou dinheiro. Né? E, quer dizer, usou da astúcia. Mas depois a mula dele dá o troco, né? Vocês lembram que a mula fala, né? Então eu queria só mostrar para vocês. A astúcia e a maldade do diabo sempre andam juntos com o crente, com o fiel. Cuidado para que não venham com astúcia para te enganar, com palavras bonitas, com boas coisas. E a Bíblia diz lá claramente: cuide para não te deixar dominar pelas coisas do mundo, porque o mundo odeia os cristãos. E as coisas do mundo, na maioria das vezes, são para desviar o cristão do foco principal, que é a comunhão íntima com o Espírito Santo, a comunhão com Deus. Então eu tenho que diariamente orar e ler a palavra de Deus, e conhecer a Bíblia, e saber qual é a tua vontade. Senhor, o que queres que eu faça hoje? E uma das coisas que Deus quer, está claramente escrito: eu envio vocês para que anunciem a palavra da salvação a todo mundo. E esse deve ser um testemunho de cada um de nós. Aqui lá, de cada um de nós. Ore pelo seu vizinho e tenha a coragem de chegar e falar isso, porque você já conhece o caminho da salvação. Você conhece o verdadeiro Deus? Conhece Jesus Cristo? Então, primeiro eu vou ter que viver isto para que as pessoas olhem e creiam. E se eu for viver que nem eles, e querer falar de Jesus, não vai resolver nada. Então eu tenho que uma vez pedir a Deus que venha e trazer santificação, que a minha vida se torne uma vida de tal maneira exemplar que as pessoas olham e vão dar crédito às palavras que eu vou trazer. Que trazer a palavra de Deus e vivendo uma vida torta é, como disse há pouco o texto de Ezequiel, tá? É uma negação, né? Negação de Deus, né? É apostasia. Então nós temos que tomar o cuidado de não nos tornarmos apóstatas, tentando transmitir uma mensagem e vivendo outra. Então o cuidado é diariamente se colocar diante do Senhor. Senhor, que o teu Espírito esteja comigo. O Davi, o salmista, diz: não retire de mim, Senhor, o teu Espírito. Não retire de mim o teu Espírito. Então o Espírito Santo é uma realidade que precisa ser vivida na comunhão com Cristo diariamente. E Jesus disse: eu vos enviarei, o Pai e eu vos enviaremos o Espírito Santo. E Ele há de vos guiar e vos ensinar tudo o que Ele tem ouvido. Então, nós precisamos passar aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós recebemos adiante. E as pessoas com as quais nós convivemos, nós devemos levar o Evangelho. Porque se nós não fizermos isso, depois somos perdedores. Então, por último, para ensinar, a minha vida deve ser um vaso, um templo, uma habitação do Espírito Santo. Deve ser verdadeiramente algo que vai transbordar, como diz Jesus no Evangelho de João: e eu vos darei a minha alegria, e ela será transbordante. Então nós temos que aprender a experimentar, no meio de todo o sofrimento, quem deve estar em primeiro lugar: Jesus Cristo e o seu Espírito. E quais são os frutos do Espírito Santo? Agora tem Gálatas 5:22. O fruto do Espírito Santo deve ser vivido diariamente. Amor. Veja bem, amor não é dado, o amor é Deus. Deus é amor. Ele não tem amor, ele é amor. Então por isso que ele habita em nós. Nós não possuímos a Deus, é Deus que nos possui. Ele que habita em nós. Amor, alegria, paz. Em verdade são 9 diferentes. Eu estou citando só os 3 primeiros. Então eu preciso parar e não me deixar mais levar pela ira, pela mágoa, pela revolta, mas eu parar e olhar.
Senhor, hoje tu queres que eu seja uma pessoa alegre, agradecida, uma pessoa contente. Então, como é que eu vou fazer isso? Senhor, que o teu Espírito habite em mim e produza o fruto. Antes vocês ouviram, eu sou a videira e vós sois os ramos. O ramo e a videira estão juntos, unidos. A seiva passa da videira para o ramo. Então nós precisamos ter a seiva de Deus dentro de nós, que é o Espírito de Deus, e ele vai produzir fruto. Só que nós temos que dar o fruto, nós temos que querer. Eu quero que esse fruto produza-se na minha família, na minha vida. Então, em vez de eu cobrar, julgar e condenar, eu vou começar a orar, abençoar, interceder, abraçar. Logo o mundo vai dizer, mas eu não mereço. Não, isso não é que merecer, ninguém merece. Mas eu estou fazendo um ato de misericórdia, de amor. E esse deve ser então o caminho nosso diário. Em primeiro lugar, eu devo me sentir amado por Deus. Eu preciso me sentir amado. Deus me ama. Se Ele me ama, Ele diz, ama o teu próximo. Eu amo por quê? Alguém já está me dando amor, alguém já me está amando, alguém está em mim. Então o fruto do Espírito vai ser essa comunhão de amor. E assim eu vou começar a partilhar isso. E tem que ser com cada um. Dizer aquilo que a gente verdadeiramente tem no coração. Eu quero agradecer a Deus por esse momento. A pastora teve que viajar por causa do falecimento de um cunhado. Ela ia, em verdade, para Porto Alegre para a ordenação do marido, mas com essa pandemia acabaram suspendendo em Porto Alegre. Aí por isso veio o falecimento de um cunhado, o irmão parece que é do Leonardo, né? Cunhado do Leonardo, do cunhado. E então hoje eu estou tendo essa alegria de poder partilhar com vocês. Então eu quero agradecer e lembrar que nós podemos orar pelo povo de Vara Velha, pedindo por um avivamento espiritual e que cada um de nós possa ser uma luz, um sal, ser um instrumento de levar o Evangelho para as pessoas com quem temos relacionamento. Isso vai ser um grande passo se nós alcançarmos pessoas e elas começarem a entrar na porta da igreja. Que as portas da igreja estão abertas para as pessoas queimadas, feridas, machucadas, como diz o hino no 195, né? Os cansados, né? Eles receberão. Eu quero lembrar que a oferta de hoje é destinada para um fundo de financiamento para auxílio dos estudantes. As faculdades de teologia, nós temos 3, normalmente tem estudantes que são carentes. Em Londrina nós tínhamos a comunidade tinha um fundo especial para trabalhar. Em Pouso Redondo fizemos o mesmo fundo. Nós tivemos no meu ministério em Pouso Redondo 5 estudantes de teologia ao mesmo tempo estudando. E os 5 eram pessoas que precisavam de ajuda. Então a gente teve que fazer um esforço e conseguimos. Então eu diria que é possível. E essa oferta ela é nacional. Então ela vai ajudar muitos estudantes a poderem estudar e melhorar a sua situação. Então, enquanto nós vamos recolher essa oferta, nós vamos cantar o hino número 210, né? Guia-nos Jesus, se não me engano. Isso. Eu pedi para alguém recolher a oferta, então. Leva-nos, Senhor.
lembrar do novo caminhar deste ano e a ordem que o Evangelho dá, o apóstolo Paulo diz: lembre-se de orar, orar pelas autoridades, pelos governantes, orar pela nação. E uma das coisas que mais tem chamado a atenção é que a nação que invoca a Deus, que confia no Senhor, a igreja que confia no Senhor, ela é guardada de muitos juízos, de muitas condenações. O país que se afasta de Deus normalmente sofre as sequelas e as consequências deste afastamento. Talvez a gente não note, mas muitos países têm sofrido catástrofes, na maioria das vezes pela ausência da presença de Deus. Então, a nação cujo Deus é o Senhor é uma nação protegida e abençoada. Isso não quer dizer que não aconteçam, mas a gravidade e a profundidade das catástrofes são bem mais sensíveis, não são tão profundas. Então eu diria, nós sofremos também, mas quem busca Deus pode ter a certeza que mesmo no meio da dor e do sofrimento, o conforto, o consolo e a proteção de Deus serão mais acentuadas para todos aqueles que creem e confiam. Por isso que a própria Bíblia diz: jamais vos abandonarei, eis que estou convosco. Passareis por aflições, passareis por tribulações, mas tenham bom ânimo, eis que estou convosco. Nós queremos encerrar uma palavra de oração e eu convido para dar e cantarmos o hino final. Bom, quem pode ficar de pé, pode. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Pai amado, a realidade é que nós estamos muitas vezes caminhando a ermo, sem sabermos para onde estamos indo. Muitas vezes nos desviamos de ti para não caminhar o teu caminho. Muitas vezes tentamos deixar-te de lado para caminharmos o nosso caminho. E quase sempre acabamos caindo numa sarjeta do pecado, da dor, da morte. Mas esse não é o teu propósito, pois tu, Jesus Cristo, dizes claramente: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Pai amado, mostra-nos a cada dia como podemos caminhar em Cristo Jesus, caminhando na humildade, na obediência, na fé, em completa entrega a Ti. Senhor, vem tomar posse da nossa casa, vem habitar em nós, guia a nossa mente, guia o nosso espírito e fortaleça-nos a cada dia para vivermos completamente obedientes ao Teu amor e à Tua palavra, e que nós possamos experimentar cada dia, criar e produzir os frutos que o Teu Santo Evangelho quer que sejam produzidos em nós, através do nosso falar, do nosso agir, do nosso ouvir, do nosso sentir. Que possamos nos colocar completamente sob a Tua graça e Teu poder. Eu rogo por este país, rogo pelo povo, pela nossa cidade, em especial rogo pela igreja, o corpo de Cristo. Pai, não permita que ela seja destruída, que ela seja quebrada, mas conceda que ela possa levantar-se, converter-se, se arrepender, e cada um possa ser fortalecido, que as famílias possam novamente se unir no perdão, na harmonia, no amor, na misericórdia e na compaixão. Pois nós lembramos, Senhor, de que dependemos totalmente de Ti, pois Tu disseste: sem mim nada podeis fazer. Sim, Pai, nada podemos fazer. Somos frágeis, somos fracos, somos carentes. Mas Tu dizes: tenha bom ânimo, levanta-te, creia, confie, obedeça. Por isso, eu quero pedir-te, aceita nossa súplica e nossa oração, pois nós oramos como Tu nos ensinaste. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores.
Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê paz. Amém. Podemos sentar e cantar o hino final, não se esqueça. Número 99. 99. É o hino de bênção e de envio. Nós hoje vamos sair daqui.